Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de conhecimentos gerais, abordando a parte de história de Sergipe. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o começo da colonização de Sergipe. Então, você que assistiu o primeiro vídeo, você que acompanha o nosso canal, muito obrigado pelos comentários de quem já fez aí, relatando, que através dos nossos vídeos tiveram notas boas em outros concursos. Muito obrigado. Você que está chegando por aqui agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, muito obrigado. A gente vai trabalhando com vídeos de História e Geografia, que é aquela parte lá de conhecimentos gerais, está no seu edital, certo? E também de atualidades. Tá bem? Dizer também para vocês que teremos a nossa apostila. Nós temos uma apostila de História e Geografia de Sergipe, aquela parte de conhecimento geral de Sergipe. Então você que quer uma apostila, fala comigo através do WhatsApp que eu deixo aqui na descrição. Nós teremos um aulão também de Sergipe, tá certo? A gente faz um aulão já mais perto da prova e tudo mais, mas nós teremos também esse material, ok? Então você que deseja esses materiais, fala comigo através da descrição que fica aqui na descrição, fala comigo no WhatsApp, que fica sempre aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos embora pro conteúdo, sem muita enrolação. Então, gente, na aula passada nós falamos sobre indígenas em Sergipe. Hoje nós iremos falar sobre o conteúdo que está no edital de vocês, que é processo de ocupação e povoamento do território sergipano. Então, ou seja, vê só, indígenas em Sergipe, eu tenho que falar sobre o antes de 1500 e até a presença dos portugueses. E até hoje em dia, vocês viram que na aula passada eu falei, porque vejam só, quando eu falo de povos indígenas, eu estou falando, eles estavam aqui antes dos portugueses, como foi o contato assim que os portugueses chegaram, tanto é que na aula de hoje eu também vou falar sobre povos indígenas, mas eles existem até hoje, então a gente falou sobre isso tudo. Hoje, como é que a gente começa? 1500. 22 de abril de 1500, Portugal chega no Brasil, certo? Então isso é muito importante. E aí eu quero que você entenda, por que Portugal veio para o Brasil? Nós estávamos nesse momento no contexto do chamado mercantilismo no mundo todo. Então, a gente tem o período das grandes navegações, que é o quê? Barcos, as caravelas, os navios e tal, indo pelo mundo inteiro para buscar metais preciosos, sobretudo metais preciosos e bens, especiarias e tudo mais. Então, ouro, prata, cravo, canela, viajando o mundo todo através disso, ok? Então, esse é o contexto. Portugal foi uma das nações que começou o processo de expansão marítima, de grandes navegações. E aí o que ele queria? Desbravar o mundo, chegar nos locais, conseguir uma quantidade de pessoas, de especiarias e enriquecer. Esse era o contexto, não tinha muito mistério. E ele foi para onde? Para boa parte do mundo. Para boa parte do mundo, ok? Eles estavam, e aí, vê só, quando foi ali no final do século XV, 1400 e pouco, Portugal e Espanha fazem um acordo chamado de Tratado de Tordesilhas, esse nome que tu deve conhecer. Basicamente, o Papa, líder da Igreja Católica, dividiu o mundo ao meio. Metade de Portugal, metade da Espanha. O Brasil ficou com Portugal. A parte do que é a América Espanhola, onde hoje é o México, para a gente facilitar, ficou com a Espanha. Quando os espanhóis, lá em 1492, chegaram lá, o que tinha? Ouro e prata, muito. Quando Portugal ficou sabendo, o que ele disse? Vou-me embora porque no Brasil também tem muito ouro e prata. Quando chegaram aqui, não tinham. Então isso é crucial. Portugal vem para o Brasil atrás de ouro e prata. Ele encontra? Não. Então esse primeiro momento da ocupação de Portugal é um momento onde Portugal vê, mas ele não quer ocupar de fato. Então esse primeiro momento é o que a gente chama de período pré-colonial. É um período onde você vai ter o estabelecimento de feitorias. É esse o momento. Feitorias. Para quê? Para ver o território, para conseguir o pau-brasil e para explorar, para tentar ver se tem alguma coisa, mas não de ocupação de fato. E aí o território de Sergipe ele é importante, já nesse momento. Por quê? Porque a gente vai ter uma presença dos franceses. Francês no Brasil, professor? Sim. Francês em Sergipe. Os franceses, eles não estavam no acordo, ou seja, dividiu metade do mundo para um lado, metade para o outro, e cadê eu? Fico onde nessa história? Então os franceses, eles iam, e tanto é que o termo que a gente fala é interessante. Por exemplo, invasões, a gente fala disso. Piratas, muitas vezes, a gente fala sobre termos como se o francês não fosse pertencente da terra. Por quê? Porque, de fato, segundo a norma do momento, não o era. Então Portugal ele vai reivindicar, e reivindica como? Através da bala, vamos dizer assim. Não tem um acordozinho e tal.
é da violência. Inclusive, os franceses fizeram muitos acordos com os tupinambás. Não esqueça disso. Franceses e tupinambás de um lado, português do outro. Grava isso porque isso é muito importante, tá certo? Inclusive, no ano de 1501, Gaspar Lemos chega a passar por Sergipe. Gaspar Lemos, que naquele momento vai vir a ser, né, um governador do Brasil, ele vai ser uma figura importante naquele momento de estabelecimento de feitorias para conseguir o pau-brasil. E por que o pau-brasil é importante? Porque do pau-brasil sai a tinta vermelha, escarlate. O vermelho era muito caro naquele momento, para você fazer tecido, certo? Por exemplo, o Sergipe, na verdade, o gipão, que é o vermelho daí de Sergipe, por exemplo, né? Então, a gente tem esse... Então, né, um time aí, eu não tenho camisa de time de Sergipe, tá certo? Se você quiser me dar um presente aí, eu gosto de camisa de time de futebol, tô até vestindo uma, pra gente só fazer uma associação entre uma coisa e outra aí, tá bem? Então, a tinta era muito cara nesse processo, tá bem? Então, a gente vai ter diante disso, né, nesse processo aí, uma pausa para água. E para dizer que você pode ajudar o nosso canal a crescer de duas maneiras. A primeira, curta, comente e compartilhe. Espalhe o boato. Se inscreva no nosso canal, certo? Isso é muito importante. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Aqui tá ligado aquele grupo de estudos PM Sergipe? Pega o vídeo e joga lá. Ó, esse vídeo é massa. Isso ajuda muito. A segunda forma é contribuindo com o nosso canal. Adquirindo os nossos materiais, apostila, aulão ou através de uma contribuição no Pix que sempre fica aqui na descrição, beleza? Vamos embora. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter, isso aqui é muito importante, a gente vai ter o estabelecimento a partir de 1534, ou seja, passou esse período pré-colonial, em 1534 a gente vai ter o estabelecimento das capitanias hereditárias. Tu já deve ter ouvido nisso, mas o que é? Fácil para tu entender. Loteou o Brasil em vários pedaços, 15 pedaços, certo? 15 pedaços. Sergipe pertencia à capitania da Bahia. A Bahia, naquele momento, era a capital do Brasil. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Então, Sergipe fazia parte da Bahia. Mas o território de Sergipe, especificamente, estava dominado pelos franceses. Não esquece disso, tá certo? Então, esse momento é muito importante. Outra coisa, para que as capitanias hereditárias? Ocupação do território, defesa do território, combate aos povos indígenas. E aí, entenderam isso? Agora, se eu estou colocando na mão de 15 pessoas, eu estou centralizando o poder ou eu estou descentralizando o poder? Obviamente que eu estou descentralizando, eu estou dando poder para mais gente, ok? Então essa parte aí também é bem importante. E aí é que a gente vai ter figuras importantes. E aí eu queria gravar a primeira figura muito importante para vocês, Cristóvão de Barros. Cristóvão de Barros é o cara que os portugueses tiveram muitas derrotas. Cristóvão de Barros é o cara que vai conseguir a vitória para estabelecer o domínio português em Sergipe. E no ano de 1590, Cristóvão de Barros, com uma frota muito grande, com um exército português, tudo isso, ele vai dominar, vai derrotar o cacique Sirigi, vai matar ele e os franceses. Então ele vai derrotar a aliança tupinambás e franceses em 1590. Então veja como é lá para frente. 1514 foi o momento onde os franceses chegaram em Sergipe. 1530 é o momento que começam as capitanias hereditárias. Então 60 anos depois. Ou seja, é um processo longo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua prova, ela pode dizer assim, foi um momento fácil. Foi fácil derrotar a resistência indígena. Se cai isso, tá errado. Ou, depois da vitória de Cristóvão de Barros, foi tudo tranquilo. Foi uma vitória fácil e a partir dali não teve mais nenhum problema para os portugueses. Também tá falso. Entendeu como é que a banca de vocês joga? Ela joga desse jeito. Então, ela faz uma coisa e outra assim. Então, dizer que foi fácil, tá errado. Dizer que os indígenas, eles nunca fizeram uma aliança com europeus, também está errado. Sacou isso? E dizer que depois de romper o cerco indígena do cacique Sirigi, os portugueses tiveram tranquilidade, também está errado. Isso eu quero que você grave
porque é assim que a banca gosta de colocar casca de banana para prejudicar, beleza? Então, esse é o primeiro nome que eu quero que você grave. Esse foi o cara que fundou Sergipe, basicamente. Ele é colocado como um conquistador, ele é colocado como um herói. Isso é muito importante, tá bem? Grava isso. Obviamente que a gente tem que fazer as críticas, né? Não vai dizer, um herói e tal. Calma, a prova de vocês tem que ter cuidado com isso. Ele é colocado dessa maneira por uma parte da historiografia. Por que você está dizendo isso, professor? Porque a gente também tem que complexificar. Eita bexiga. Como assim? Quer dizer que tudo que ele fez foi bom? Quer dizer que ele era um herói? Quer dizer que a resistência indígena estava errada? Não. Os interesses dos portugueses é que prosperou. E a gente estuda a história ainda muito pelo viés dos portugueses. Então o que a gente pode dizer é a visão sobre o indígena, ela tem que ser ressignificada. Então tudo que cair para você dizendo, eles perderam porque eram bárbaros, eles perderam porque não sabiam tática de guerra, eles perderam porque... Não. Perderam porque os portugueses dominaram o ferro primeiro, né, pólvora, e vieram com armas muito mais poderosas. Se liga nisso, é muito importante para a sua prova. E aí outro nome muito importante que vai se casar com um processo importante que a gente vai falar ainda é o Garcia Dávila, porque ele é um pecuarista, pecuária, gado. O começo da colonização de Sergipe, ela vai ser com o gado, a primeira economia, gado, a gente ainda vai falar sobre economia, tá? Mas Garcia Dávila é o cara que vai ter o gado. Isso vai ser muito importante, por quê? Sergipe era um entreposto comercial. A grande importância de Sergipe nesse momento era isso. Vou tomar mais um golinho de água. Sergipe fica entre Pernambuco e Bahia. Pernambuco, a capitania que dava mais lucro, maior produção açucareira do reino português. Bahia, Salvador, capital do império. Sergipe ficava no meio. Então, ela produzia gado, vocês entendem, né? Criava gado para couro e carne poder alimentar os dois lugares, ok? Então isso é muito importante para você entender. E aí, no momento em que Sergipe é conquistado, você facilita o comércio. Pernambuco, Bahia. Isso é muito importante, tá bem? Vamos lembrar, nesse momento Sergipe pertencia à capitania da Bahia. Não esqueça disso não, tá certo? Porque esse cara só fala, Sergipe era uma capitania hereditária. Não, falso. Ó, se liga, atento sempre em tudo. E aí, quando eu falo Sergipe, estou dizendo o atual estado de Sergipe, obviamente. E aí, muito importante, junto com os portugueses, veio a Igreja Católica. Missão jesuíta. Para quê? Catequizar os índios. Catequizar é o quê? Converter a Igreja Católica. É uma conversão de que jeito? Ou você se converte, ou você morre. Ou você se converte, ou você é escravizado. Não é uma coisa pacífica, tá, minha gente? Então, a catequese é obrigado. O indígena, ele vai obrigado. É essa relação que está aí colocada. Ok, minha gente? Então, isto é muito importante para a gente conseguir compreender o processo da colonização de Sergipe nesse momento. E a catequese, ela fazia o quê? Era converter o indígena. Eu quero fazer com que esse indígena vire um cristão. Esse é o processo. Eu quero que esse indígena vire um cristão. Beleza? Então esse processo é muito importante. Assim como quando Cristóvão de Barros domina o litoral sergipano, vai fundar a cidade de São Cristóvão. Então o primeiro nome da cidade vai ser São Cristóvão. Por quê? Porque era o santo, né? Não por conta de Cristóvão de Barros virou um santo, mas porque já existe um São Cristóvão, tá certo? Tanto é que no Rio de Janeiro a gente tem, né, a Feira de São Cristóvão, que é a Feira dos Nordestinos e tudo mais. E aí a gente vai ter esse processo, né, de formação de uma cidade muito balizada pela questão religiosa católica. Isso é muito importante falar sobre o catolicismo, não o cristianismo de maneira geral. Porque quando a gente for falar sobre holandeses, a gente vai ver que são protestantes. Se ligou nisso? Tranquilo? Então é essa relação que eu quero que vocês entendam. A partir daí, esse é o processo de início da colonização de Sergipe. Aí agora, o que a gente vai ter? Economia. Então, a partir de agora, com o estabelecimento, nós vamos falar sobre a pecuária, nós vamos falar sobre açúcar. Esse é o processo para a gente conseguir compreender como é que se estabelece. Porque é isso que eu quero que você entenda também. A história, ela é um ciclo. A história, ela é um ciclo. Você não vai pensar como se fosse uma coisa... chegou o gado, do nada. Não, minha gente. É o processo. Ok? Então, isso é muito importante
para você conseguir se ligar. Beleza? Tamo junto. Se inscreve, curte, comenta. Se chegou até aqui e não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, manda pros amigos. É isso. Durante a semana tem mais vídeo. Tamo junto e forte abraço.